A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje chegamos ao capítulo 20 de Gênesis, onde encontramos mais uma vez Abraão enfrentando uma situação delicada. Ele viaja para a região de Gerar e, com medo, apresenta Sara como sua irmã e não como sua esposa. O rei Abimeleque, então, a toma para si, mas Deus intervém em sonho e impede que o mal aconteça. Esse capítulo nos mostra como mesmo os homens e mulheres de fé podem falhar, repetir erros e se deixar levar pela insegurança. Abraão já havia cometido esse mesmo engano no Egito, mas ainda assim volta a cair na mesma armadilha. Contudo, aprendemos também que Deus é fiel para guardar seus planos, proteger seus filhos e agir soberanamente, mesmo quando somos fracos. Que o Espírito Santo nos ensine, através deste texto, que a graça de Deus é maior que nossas falhas e que Ele cuida das promessas que fez, mesmo quando tropeçamos no caminho. Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra. Que possamos aprender com os erros de Abraão, mas também reconhecer o poder da Tua graça em nossas vidas. Livra-nos do medo, fortalece nossa fé e ajuda-nos a caminhar em obediência, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura de Gênesis, capítulo 20. Abraão nega que Sara é sua mulher, e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E, havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste, e em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito? Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo o lugar aonde viermos. Dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Glória a Deus, que esta palavra renove sua fé e fortaleça sua caminhada com o Senhor.
que possamos confiar mais em suas promessas e viver em obediência à sua vontade. Amém. Palavra pastoral. A repetição de erros e o coração humano. Em Gênesis 20, vemos Abraão novamente diante de uma situação delicada. Ele apresenta Sara como sua irmã por medo, repetindo um erro já cometido no Egito. Isso nos mostra que mesmo os homens e mulheres de fé podem tropeçar, muitas vezes pelas mesmas fraquezas do passado. O coração humano é suscetível ao medo, à insegurança e à tentativa de proteger a própria vida a qualquer custo. Mas Deus nos ensina que não podemos confiar na nossa própria estratégia. Nossa proteção verdadeira vem dele. Quando olhamos para nós mesmos, também percebemos que, em momentos de pressão, somos tentados a esconder a verdade ou tomar decisões apressadas. A palavra nos lembra que é nesses momentos que nossa fé é testada e que Deus observa nossos corações com atenção. O medo que nos afasta da fé. O medo de Abraão o levou ao engano. Medo é uma das ferramentas mais poderosas que o inimigo utiliza para nos afastar da confiança em Deus. Quantas vezes deixamos de agir com fé porque tememos o julgamento humano, o fracasso ou a perda? Este capítulo nos desafia a reconhecer que a verdadeira fé supera o medo. Quando confiamos no Senhor, mesmo nas situações mais delicadas, Ele intervém de maneiras que nem sempre esperamos, mas que sempre preservam seus planos. A intervenção soberana de Deus mesmo diante da falha de Abraão, Deus não permitiu que a mentira tivesse consequências devastadoras. Ele apareceu a Abimeleque em sonho e o advertiu, mostrando que nenhum plano humano pode frustrar a promessa divina. Essa intervenção nos ensina que Deus é maior que nossas fraquezas e limitações. Ele protege aqueles que são seus filhos e garante que suas promessas se cumpram. Essa intervenção é também um lembrete de que, embora possamos cometer erros, Deus continua trabalhando, usando cada circunstância para manifestar sua glória. Não precisamos temer a consequência dos nossos erros quando nos arrependemos e nos colocamos nas mãos do Senhor. O testemunho diante do mundo Abimeleque, um rei pagão, repreende Abraão por sua mentira. Isso nos alerta sobre o impacto de nossas decisões diante dos outros. Quando falhamos, podemos manchar nosso testemunho, até mesmo diante daqueles que não conhecem a Deus. Portanto, a honestidade e a integridade são essenciais para que nossa fé seja visível e nosso testemunho seja preservado. Deus nos chama a viver de forma coerente, mesmo em situações de medo, sabendo que cada ação nossa reflete nossa confiança nele. Graça e restauração mesmo na falha. Mesmo após a falha, Abraão é restaurado e continua sendo usado por Deus. Ele intercede por Abimeleque e sua casa, mostrando que a graça de Deus não nos descarta. Isso nos ensina que não importa quantas vezes tropecemos, a misericórdia de Deus é maior que nossos erros. Ele nos corrige, nos ensina e nos leva a caminhar novamente no propósito da promessa. Este capítulo nos desafia a refletir sobre a fidelidade divina. Mesmo em meio à fragilidade humana, Deus permanece fiel, garantindo proteção, restauração e o cumprimento das suas promessas. Ele nos lembra que nossa fraqueza nunca será maior do que a força do seu poder. Resumo pastoral. Gênesis 20 nos revela várias verdades profundas sobre a natureza humana e a fidelidade de Deus. Abraão, mesmo sendo um homem de fé, repete um erro do passado, mostrando que todos nós podemos tropeçar nas mesmas armadilhas se não confiarmos plenamente no Senhor. O medo e a insegurança podem nos levar a decisões erradas, mas Deus permanece fiel e intervém em nossa vida, protegendo seus planos e cumprindo suas promessas. O capítulo nos ensina que a graça de Deus é maior que nossas falhas. Mesmo quando erramos, Ele nos corrige com amor,
restaura nosso caminho e nos usa para abençoar outros, como Abraão fez ao interceder por Abimeleque e sua casa. Cada detalhe da intervenção divina nos lembra que Ele é soberano, atento e cuidadoso com aqueles que são seus filhos. Além disso, aprendemos a importância de manter um testemunho íntegro diante do mundo, pois nossas ações refletem nossa fé e podem impactar tanto os crentes quanto os que ainda não conhecem a Deus. Este capítulo nos chama à confiança plena, à obediência, à honestidade e à prática da fé ativa. Em síntese, Gênesis 20 nos mostra que mesmo nas nossas falhas, Deus é fiel. Ele protege, restaura e continua cumprindo suas promessas. Somos chamados a confiar nele, aprender com nossos erros e permitir que sua graça transforme nossa vida, nos tornando instrumentos de bênção e fé no mundo. Aplicação final. Este capítulo nos ensina que mesmo quando repetimos erros do passado, Deus continua sendo fiel para nos guardar e nos corrigir. Abraão não foi descartado por sua falha, mas foi restaurado e usado como intercessor. Na vida cristã, também podemos tropeçar em velhas fraquezas, mas a boa notícia é que Deus não desiste de nós. Ele nos chama ao arrependimento, nos restaura e nos faz continuar no caminho da promessa. O medo pode até tentar nos paralisar, mas a fé nos fortalece para andar em verdade e confiança. Se você já caiu em erros repetidos, saiba que a misericórdia de Deus é renovada a cada manhã. Ele não cancela o propósito que tem para a sua vida. Permaneça firme. Confesse suas falhas diante do Senhor e deixe que Ele conduza seus passos. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e nada poderá frustrar os planos de Deus para você. Momento de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, que hoje nos lembrou que mesmo em meio às nossas falhas e limitações, tu permaneces fiel. Reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo guiar nossas decisões, assim como Abraão, mas hoje declaramos que a nossa confiança está somente em Ti. Pai, livra-nos de repetir os erros do passado e dá-nos um coração firme para andar em obediência e integridade diante de Ti e diante dos homens. Que o nosso testemunho seja luz e que nossas atitudes reflitam a fé que temos no Senhor. Obrigado porque a Tua graça nos restaura e a Tua mão nos protege, que possamos confiar que nenhuma promessa Tua falhará e que mesmo quando caímos, Tu nos levantas e nos conduzes ao Teu propósito. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que essa palavra tenha fortalecido sua fé e lembrado que, mesmo em meio às falhas humanas, o Senhor permanece fiel e cuida de cada detalhe da nossa vida. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, ative o sino para não perder os próximos capítulos e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que o Senhor te guarde, fortaleça sua fé e renove suas esperanças. Fique na paz de Cristo e até o próximo estudo em Gênesis.